sua visita aqui, porque essa é uma questão bem técnica, bem ligada à ciência e tecnologia, né? Claro. Se as propriedades de 4 módulos podem ser dispensadas das reservas, não é isso? Bem, exatamente. Se pode ser dispensada das reservas, e mais do que isso, se elas deveriam ser, além de dispensadas, tá certo, das reservas, se elas deveriam ser tratadas de uma forma um tanto quanto benevolente, além da questão do reconhecimento da importância da agricultura familiar, do micro e do pequeno produtor rural. Ou seja, a benevolência seria além do reconhecimento desta necessidade de se apoiar, não é? E aí eu acho que ficou muito claro no texto que foi apresentado hoje, que para que você tenha o reconhecimento dos 4 módulos fiscais, esses 4 módulos fiscais precisam estar reconhecidos à época de 2008. Então, eu não tenho mais como pegar uma propriedade que era de 30, de 40, de 50, de 80, de 90, de 100 módulos fiscais e compartilhar em pequenos 4 módulos e criar uma holding aqui em cima e, com isso, criar uma grande anistia que acabaria provocando um grande desmatamento e quebrando uma grande regra que o Brasil criou de forma inovadora com relação à reserva legal. Acho que um outro avanço importante que aconteceu é que ficou claro o que é a competência do governo federal, aonde o governo federal terá a competência de legislar, aonde o governo federal estabelecerá os parâmetros da competência concorrente e de que forma o governo federal atuará de forma conjunta com os governos estaduais e municipais na fiscalização, no controle e no comando. Essa foi uma questão polêmica, né? Isso rendeu muito debate. Que também avançou, e avançou, creio eu, que de maneira bastante razoável. Há um outro fator que também eu acho que é um dos 3 pilares fundamentais, além da estruturação da técnica legislativa. É a questão dos incentivos econômicos, financeiros e os incentivos à grande sustentabilidade na agricultura. Nós não podemos apenas querer valorizar, por regra, a questão da reserva legal, ou a questão das APPs, ou a questão das questões ripárias, ou das encostas de morro, ou até mesmo das reservas de bioma. É preciso que se crie incentivos àqueles que estão dispostos a cumprir. Não apenas penas e punições àqueles que não cumprirão, ou que não cumprem, mas também incentivos àqueles que cumprem. Isto foi um grande avanço. Ou seja, preservar parou de ser uma vantagem em discurso, passou a ser uma vantagem na prática. E aí quem tem que fazer essa preservação... Deixou de ser uma obrigação social exclusiva do proprietário da terra... Onerado, tá certo? Para ser uma obrigação, como contribuição social do proprietário da terra, mas compartilhada com incentivos financeiros, econômicos e fiscais. No entanto, este capítulo, que é um capítulo novo na estruturação do Código Florestal, como proposto, ainda dependerá de uma regulamentação feita pelo Executivo nos próximos 180 dias. Acho que nós podemos ousar um pouco mais. Estamos lutando junto ao relator e junto, obviamente, à interlocução que há com o governo federal para que nós possamos avançar um pouco mais nesta questão. O que eu diria é que nós estamos muito próximo, efetivamente muito próximo, de construir um novo momento com um Código Florestal que seja possível de construir um futuro inteligente para a nação brasileira. Esse último pilar que o senhor menciona realmente viabiliza, né, toda a possibilidade de preservação ambiental. Qual seria esse arrojo? Aonde o senhor acha que seria o ideal chegar e que é o empenho na negociação agora? Bem, agora nós vamos precisar trazer para a mesa algumas discussões de caráter práticos. Por exemplo, um pequeno produtor que tem a sua reserva legal integral, que tem a sua área de preservação permanente integral, por que não ter taxas de juros diferenciadas no crédito agrícola? Por que não ter prazos de pagamento diferenciado no crédito agrícola? Reconhecimento, né? Portanto, isto é um reconhecimento. O agricultor que tem uma atividade agrícola de baixo carbono, que, portanto, faz baixa emissão de gases de efeito estufa, por que este
não pode ser reconhecido e não pode ter mecanismos de mercado e mecanismos de fundos que possam financiar, por exemplo, modernização das suas reservas legais, para que ele possa fazer manejo florestal, para que ele possa agregar uma atividade econômica. Senador, e para encerrar, apesar de toda essa coerência, isso ainda é um arrojo? Ainda é um arrojo. Por que se diz que ainda é um arrojo? Porque, lamentavelmente, nós não podemos achar que o mercado, de forma neoliberal, de forma capitalista, está pronto e maduro para fazer essas compensações por si só. É preciso que haja indução de fundos públicos. E para que haja indução de fundos públicos, é preciso que se destine alguns recursos para que se possa fomentar estas ações. Lamentavelmente, esses recursos ainda não estão deliberados, em que pese as emendas que apresentamos. Os princípios básicos da estruturação econômica e financeira estão postas no relatório, mas há de se avançar e há de se estabelecer com ousadia, e eu creio que a presidenta Dilma vai entender, em que pese o momento de crise econômica, de que é um momento histórico para que o Brasil possa se preparar para Rio+20, mostrando que nós somos um país G1 em biodiversidade, um país de vanguarda na economia verde e um país que se prepara para a economia de biodiversidade na geração de emprego para as futuras gerações. Obrigada, senador, pela sua presença. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, a agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. Se quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse www.senado.gov.br/TV.